peguei as cartas e já dei uma olhada em tudo, tá? E eu vou falar aqui aos poucos. Curta, comenta e compartilha e marca alguém que você acha que é importante, então, estar vendo. E você sabe que as previsões, a maioria delas acontecem, né? Então, vamos lá. Vocês me pediram muito sobre a G, né? A G. O que eu sinto, tá? Como eu disse, cada pessoa tem a sua evidência, cada pessoa vai sentir de um jeito, cada pessoa vai ver de um jeito, é o jeito que eu, Shaline, vejo, tá? O que eu sinto nos próximos dias, tá? Eu sinto um homem, claro, ele vai tentar fazer um acordo com 2 países. É como se ele quisesse amenizar uma situação. O que eu vi nas cartas é que no meio desse bolo todo pode existir uma mulher. Essa mulher, ela vai apoiar esse cara que é claro, tá? E ele vai tomar uma decisão e vai querer fazer um acordo com esses 2 países. Que esse é um acordo que eu tinha falado pra vocês há 3 anos atrás. Só que o que acontece, gente? Um dos países não vai aceitar. Mas lá na frente, eles vão se unir novamente para mexer na nossa parte financeira. Como é que eu posso explicar para vocês? Para que seja tudo uma coisa única. Eu não sei exatamente como usar a palavra, mas a sensação que me dá é como se eles quisessem deixar tudo muito único. Sabe? Um exemplo, uma moeda única, um salário único, sei lá. São exemplos que eu tô dando porque vocês sabem que eu consigo sentir a energia e ter a clarividência. Então, eu tenho essa evidência dessa mulher, cabelos escuros, ajudando esse cara de cabelos loiros, indo em busca dos 2 países para fazer o acordo. Eles não conseguem de primeiro momento, porém, lá depois eles conseguem, aí eles vão fazer essa reunião que vai... Eu vejo uma reunião que vai acontecer com muitos países, onde eles vão vir à mídia falar que vai acontecer algo único, que eles vão se juntar por uma causa específica. Mas nós bem sabemos que lá na frente isso pode não dar certo. Lá na frente isso pode não dar certo, tá? Então observe os próximos sinais. Bom, gente, vamos às próximas visões aqui, então. Eu tive a sensação... Meu nariz começa a coçar quando eu tô tendo visão. De um homem, gente. Ele... É como se 2 homens da TV brasileira, eles entrassem em grande atrito, tá? Referente a uma emissora. E... eles vêm, os 2, à mídia, se justificar. E um desses caras, ele diz que ele se sente humilhado, que ele se sente injustiçado. E ele vai, então, à mídia e fala sobre essa emissora ou sobre esse programa no qual ele trabalhou. Então, 2 homens, então, eles vêm à tona aí com uma questão de emissora. Vai virar burburinhos, assim, por muito tempo, tá? Gente, me vem a palavra... barra funda. É como se ocorresse algo nesse local. O espiritual pede proteção. Sempre quando eu falo isso pra vocês, eu peço que vocês orem, certo? E que vocês busquem entender que Deus, ele vem sempre dando um grande livramento pra nós, né? Rio Grande do Sul, tá? Assim, gente. O que eu, Shaline, vejo, tá? Porque, gente, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Jamais eu iria desejar que algo ruim acontecesse. Afinal, eu sou gaúcha. O que eu mais quero é que nada mais ocorra. Mas eu sinto forte no meu coração, tá? Me preocupa muito Porto Alegre, Canoas, esses lugares ali da redondeza. Sabe o que eu vou falar pra vocês? Porque vocês sabem que eu sinto as coisas, é uma sensação de estar naquele momento, ou naquele ocorrido, ou naquele local. É assim quando eu faço uma consulta, por exemplo, e eu estou vendo a foto da pessoa, tá, tô vendo a foto aqui da Cigana Esmeralda, o que eu sinto? Tô sentindo algo, tô sentindo que ela, não sei o que, é isso. Então, o que eu sinto quando eu falo de Porto Alegre? Me vem muito uma sensação de umidade,
de mofo, tá? De uma chuva contínua. Só que o que me preocupa é como se lembra que eu falei pra vocês da questão do solo? A sensação de alguma coisa que afunda por conta da chuva. Como é que eu posso explicar? Sabe aquela coisa que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Me vem essa frase na cabeça. A sensação que eu tenho é de algo que pode... Ai, como que eu posso dizer? Vinha furo no Rio Grande do Sul, sabe? Então, isso me preocupa. Quer dizer, se eu tô sentindo isso, se eu tô vendo isso, é porque tem muita questão de chuva ainda, tá? Tem muita questão de chuva. E outra sensação que eu tenho do Rio Grande do Sul é que tem alguma coisa que não está certo a nível de solo, tá? E que pode trazer, sim, até mesmo rachaduras, desmoronamento, aquela terra que suga. Então, o que nós podemos fazer? Orar. É o que eu sempre falo, desde que me conheço por gente. Orar. Oração ameniza e evita. Eu vejo, mas como assim dá para evitar? Quem disse? Quem disse, né? Então vamos orar. Agora sim, gente, já a questão de São Paulo me preocupa muito. Chega a ter uma energia assim densa. Eu vou fazer a leitura energética de São Paulo para vocês entenderem o que tá acontecendo, tá? Primeira coisa que me vem na cabeça, gente, referente a São Paulo, é muito uma questão de caminhoneiros. Então, eu não sei se é a greve de caminhoneiros que vai acontecer em São Paulo, um tipo de paralisação ou incêndio, eu não sei, gente, é algo que refere a caminhoneiros em São Paulo. Outra coisa, gente, que eu sinto energeticamente falando, é como se alguma coisa do exterior, a nível de alimentos, viesse para São Paulo. Ou São Paulo mandasse para lá. Isso vai virar notícia também. Já a nível natureza, me vem muito a questão de chuva, que muito... Bom, quando eu tava lá, né, gente, meu Deus, quanto susto que eu levei. Já tava acontecendo. Só que o que acontece neste momento que eu tô sentindo? Vem uma chuva... A sensação que eu tenho é de uma chuva escura. Uma chuva tóxica, sabe? É assim, a sensação que me dá é que chove e depois fica pairando aquela fumaça no ar. E aí São Paulo começa meio que a entrar em estado de alerta, tá? E vocês vão ouvir muito falar nisso nos próximos meses. Então, creio eu, tá, gente, que pelo que eu tô vendo aqui, a gente sabe que são energias e que pode vir mudar, tá? Mas que São Paulo entra em alerta com questão de chuva, tá? Que já vem acontecendo, mas é um modo diferente do que vocês estão imaginando. Então, você que é de São Paulo, eu também vivo lá praticamente, né, gente? Eu quero que vocês também façam o que eu sempre falo no final de qualquer vídeo que eu venha fazer. É preciso oração. Muita oração, tá bem? Gente, eu vou fazendo as visões aleatórias, vocês já sabem mais ou menos o jeito que eu trabalho, né? E espero que vocês entendam que nem tudo é 100% e que, como eu falei, eu leio energias, né? Me vem muito uma sensação de algo referente aos bebês quando nascem, tá, gente? Vai ser muito falado em questão de troca de bebê, de sequé de bebê. Tem pessoas que estão sendo usadas, eu diria, por espíritos literalmente malignos, né?
para vir fazer mal, para vir trazer dificuldades às mãezinhas. E nós estamos entrando, na verdade acho que a gente já entrou numa nova dimensão, e o que é para ser bom vai continuar bom e o que é ruim vai piorar, mais ou menos isso. Então assim, gente, se você vai ter bebê, se você desconfia de alguém, sei lá, enfim, parece uma coisa meio de doida falar, mas assim, toma cuidado, tá? Os casos desse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês, eles tendem a aumentar com muita frequência, tá? Trazendo, assim, pânico de certa forma nas mídias, tipo, como que uma pessoa é capaz de fazer isso, né? Mas, enfim, é um alerta que o espiritual me traz e que eu tenho que falar. Outra coisa que eu tô lendo aqui energeticamente, o espiritual, ele me fala muito sobre algo relacionado a jogos novamente, né? A gente teve toda aquela função ali de questão de jogos, de desmantelar coisas e tal, mas agora me parece, tá? Eu tenho a sensação, pelo que eu tô lendo energeticamente, que a partir de metade de abril agora, caminhando pra maio, algumas outras coisas também vão surgir referente a jogos, e é como se uma lei fosse mudada, tá? É como se algo antes fosse aceito, agora não vai mais ser aceito. É alguma coisa nesse sentido, assim, nessa linha, tá? Então vocês vão ouvir muito falar sobre isso. A visão que eu vejo aqui muito claramente na minha cabeça, me vem muito a Anitta passando por uma hospitalidade, tá? Onde ela tende a passar por um tipo de uma cirurgia. Então é como se as energias dela tivessem meio que propícia para esse tipo de situação. Então é um alerta que fica e que tenha muito cuidado, tá bom? Gente, me veio muito forte a questão, sim, da Rússia. A Rússia é um país que eu já venho falando há muito tempo pra vocês. Eu acho que eu falo disso desde 2021, se eu não me engano, tá? Mas o que acontece? A sensação que eu tenho é que a Rússia, ela fará um pedido a um país referente a um presidente. E isso pode gerar uma treta bem grande. Então, é como se alguém lá da Rússia tivesse com muita raiva, muita fúria e agisse de forma impensada, tá? E alguém também de outro país tenta amenizar, porque é como se a Rússia desse um alerta, mas só que assim, não é só alerta, eles querem fazer, tá? Nesse momento que eu vejo. E aí, outro país tenta intervir, tentando acalmar a situação e fica meio denso. Uma outra sensação que eu tenho, gente, é que vai acontecer algo marcante no Brasil e no mundo que fique pra história. Sabe aquelas coisas que a gente estuda na quinta, sexta série, nos livros de história, enfim, talvez até geografia e coisa e tal, e que fica marcado na história? Me parece, tá, que é entre abril e maio. Pode ser que eu esteja enganada, tá, mas acho que não. Vem uma coisa que é um ocorrido que muda muitas situações. Fica pra história literalmente, tá? Então, assim, de certa forma, tá, gente? Os alertas que estão sendo dados, eles não são alertas de brincadeira. Quando vem com isso é porque já estão sabendo de algo, tá? Outra previsão que eu senti, assim, aquele carinha da tecnologia, ele vai entrar em um atrito muito grande com outro homem, por causa dessa questão aí, tecnologia, e é como se um homem deixasse ele para escanteio, e isso gerasse uma raiva muito grande, tá? Podendo levar até mesmo um ato aí contra a vida, tá? Então observe nos próximos dias que esse nome vai estar bem alto em vários lugares, tá bom? Gente, eu quero que vocês lembrem de um vídeo que eu fiz, que eu dizia que ia ter ocorrido uma catástrofe da natureza, que ele iria levar mais de
200, 300 mil. Não sei se vocês lembram disso. Mas eu via muito aquela avalanche, eu via aquele tremor, aquela coisa que eu não sabia explicar. O que eu quero dizer com isso? Sim, gente. Vocês tá sendo... Já existe almas que estão pedindo socorro, porque vai acontecer um desencarne coletivo. O maior desencarne coletivo da história. Eu sei que vocês talvez não estão preparados para essa conversa, mas vai. Por quê? É como se fosse uma... Não que essas pessoas tenham que desencarnar, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Mas a sensação que eu tenho é como se fosse uma regeneração planetária. Me vem exatamente essa frase. O que significa fundo? Eu não sei. O porquê é essas pessoas, por que vai ser com elas. Eu não sei explicar, eu não sou Deus, gente, mas a sensação que eu tenho é que sim, vai ocorrer. Eu vejo... É engraçado, gente, porque eu vejo essas pessoas empilhadas umas nas outras, embaixo, como se fosse uma maca vermelha, não sei porquê, mas essa maquinha, como se fosse uma maca, assim, ó, embaixo delas, coisa mais horrível. Então, assim, como evitar? Eu não sei se dá pra evitar, como eu falei, eu não sou Deus, mas eu queria desde agora que você pudesse orar pelos países, pelos estados. Quando você for dormir, ore. Gente, eu não sei. Eu tirei as cartas pro Neymar. Porque quando eu tava fazendo as previsões, me veio perigo Neymar. Aí eu pensei, como assim? E aí eu fui tirar. Apareceu a estrela, o caixão, a cruz, a árvore e os lírios. Não é uma boa combinação. Só que tinha os ratos, tá? Então, assim, o que eu vejo, o que eu consigo sentir? Eu vejo ele com o rosto todo machucado, com bastante sangue. O que eu indicaria, tá, gente? Que abril, maio, junho, julho, não se pegasse avião, cuidasse com coisas que envolvem a adrenalina, porque me veio a presença, gente, olha que coisa engraçada, de um espírito ruim mandado, como se fosse um vampiro energético, espírito obsessor mesmo, mandado para destruição, tanto do casal, tá, quanto da vida dele. Então, é como se alguém, olha aqui, ó, ai, tá confirmando, é como se alguém tivesse renovado alguma coisa, principalmente na vida dele, tá? E eu vejo que ele tende a se apegar com Deus, porque ele vai sentir que algo tem errado. Uma coisa que me chama atenção, gente, mesmo, é algo referente ao sono, à noite dele. Ele vai começar a ter visões do que pode vir a acontecer. Então, tem um espírito da morte dando ele por esses meses. Não é brincadeira, tá, gente? Vocês sabem que a espiritualidade é brincadeira. Eu nunca tinha visto uma previsão tão forte assim da vida dele. Já tinha visto sequelas que podem vir a acontecer e tal, mas dessa dimensão não. Então tá aí um alerta, mas eu creio que Deus de certa forma dará o livramento. Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu Deus, gente, como é que passaram a tarde? Gente, deixa eu contar uns babados pra vocês. Meu Deus, eu digo assim, que quando a gente se conecta com o espiritual fala as coisas, né? E eu digo assim, que meu único intuito hoje é vocês, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vem um espírito do meu lado. Ele cutucou assim em mim e ele disse, tu vai falar pros teus seguidores um vídeo bem longo que eu vou te ditar. Eu vou te falar no teu ouvido. Gente, meninas de Deus, meninos e meninas de Deus. 12 minutos de áudio. Eu chorava, de escorrer lágrimas, assim, ó, de escorrer, Deus me perdoe, reino. Assim, eu chorando. O que esse mentor me falou tocou meu coração. O que eu senti. E sabe quando tu. Como é que eu posso explicar? Tá nem aí pra nada. Sabe? A gente tem. Os médiums, os espíritas de verdade, eles precisam se importar com o que está acontecendo. Espíritos de baixa luz vibram nas trevas. Entendam isso. Vocês perceberam que ultimamente eu não dou bola pra nada? Nada. Gente, eu fico pasma e acho graça. Então, assim, o que eu digo pra vocês? Os espíritos de boa luz,
eles se importam em passar recados importantes para vocês. E hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, Cá Xavier, Chay, eu quero ver você bem. Ah, que amor, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí, quando veio essas informações hoje, e o interessante foi assim, começou com uma oração. O mentor mais velho que ele que me direciona, é ele que tá me orientando. Aí eu falava com ele, tem como a gente mudar essa situação? Eu vou mandar no grupo uma oração bem comprida, né? Que eu tinha mandado ali de manhã. Aí mandei, e no meio da oração, o Espírito começou a revelar. Foi algo muito forte, até pra mim. Tipo, ele falava com as pessoas do grupo, falava previsões do Brasil, do mundo, assim, sabe? E eu fiquei bem chocada com aquilo, porque não tava, digamos assim, eu não tava me programando, né? Vamos dizer, pra passar aquilo. E simplesmente aconteceu. E ele passou coisas que vão acontecer que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção do que é você ter uma vidência. Vocês não têm noção. E é incrível como eu consigo sentir, ter a sensação. Por isso que eu digo assim, gente, presta atenção. O que o mentor falou naquele áudio, que foi uma parte que eu gostei muito, que é assim: o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas inventam de você é problema delas. É problema delas. O espiritual me revelou. Presta atenção que eu vou falar pra você. Olha só, gente. É uma revelação bem forte, mas eu vou fazer, tá? Aquelas pessoas que estão vibrando nas trevas, tá? Aquelas pessoas que estão vibrando... Isso é um teste do universo. Deus vai levar? Deus vai levar. Se vai pro céu, não sei, mas que ele vai levar, ele vai, tá? As pessoas que estão vibrando nas trevas, que o único intuito, exclusivo intuito, é a maldade. Vocês vão ver coisas com os olhos de vocês. Então, assim, continue sendo uma pessoa da luz. Tá sendo perseguida no trabalho? Tá sendo perseguido, sei lá, onde que tá sendo perseguido? Ei, escuta aqui. Existe alguém maior que Deus nessa terra? Quando Deus ordenar, chega, chega. Então, assim, as pessoas me questionam, não sei o que. Escuta aqui. Eu, Shaline Grazik, eu tenho um Deus. O Deus que me colocou dentro da barriga da minha mãe. O Deus que me gerou. O Deus que me deu vida. Vocês acham mesmo que eu ia temer o humano, o homem? Jamais. O diabo, gente, ele veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida. Vida com abundância. O diabo é astuto e ele rouba a nossa paz. Mas Deus, ele traz a nossa paz. Quando você estiver passando por uma situação difícil, Deus, em toda a sua verdade, ele existe. E o capeta também existe, vocês sabiam disso? O mal também existe. Eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui pra vocês, tá? Pedir pra você se concentrar. Eu senti muito no meu coração. Respira fundo comigo aqui, tá? Nós vamos pedir pra Deus e vamos falar uma passagem da Bíblia, certo? Vamos pedir um consolo pra Deus, né? Olha só, presta atenção nessa palavra. 1 Samuel 24. Então, os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e fale-as como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente
cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu, e Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarda que eu faça tal coisa ao meu senhor, a ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Presta atenção. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras do homem que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos virão que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Presta atenção no mistério dessa palavra, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando teu a orla do manto te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem prevaricação nenhuma, e não peguei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirardes. Presta atenção que eu já vou explicar, tá? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue meu Senhor em ti e mim, porém a minha mão não será contra ti. O que diz a palavra de Deus, que eu não sei, eu abri e achei bem interessante e eu vou explicar, né? Ali me representou uma inimizade entre Davi e Saul, mais ou menos assim. Só que assim, quem é a gente para fazer justiça com as nossas mãos? Quem somos nós aqui na terra para tirar a vida do próximo, né? Aqui na Bíblia diz que Davi queria matar Saul. Davi queria matar Saul, mas ele não matou, ele só arrancou o manto. Ou seja, quando Deus ordenar, a tempestade vai passar. Quando Deus ordenar, o inimigo da tua vida vai sair. Quando Deus falar, chega, não toca, porque ele é meu ungido. E agora, a gente vai fazer algumas previsões do Brasil e do mundo. E eu vou pedir para vocês prestar bastante atenção. Previsões para o Brasil e para o mundo. Presta atenção. Apareceu a carta do lírio, a carta da montanha e a carta da cegonha. Aqui tem uma sensação de frieza, onde as pessoas elas não querem aceitar o que pode acontecer, tá? Eu vejo assim, ó, gramado destruído. Eu vou falar bem em sinceridade, tá? Eu não sei, gente. Será que eu seria muito irresponsável de falar para que pudessem... Enfim, gente, eu vou falar, eu não sou governo, eu não posso opinar, mas eu vou dar uma opinião sutil. Se eu morasse em Gramado, Caxias do Sul, esses lugares, Canela que eu falei, se eu pudesse ir para um lugar ou para um parente que tivesse, por exemplo, mais estrutura, eu iria. Porque aqui tem um risco bem grande, tá? De um tipo de como é que eu posso dizer pra vocês? Um tipo de a sensação que eu tenho é de muita água, assim, mas não da chuva, tipo de uma coisa rompendo, uma coisa desmoronando. Eu não consigo dar certeza que é barragem, porque é uma sensação de algo que tá quase. É que eu não sei se tem barragem também, né, gente? Então eu não posso falar uma coisa que eu não sei, mas a sensação que eu tenho é essa. Sabe por quê? Aqui saiu assim, ó, a carta da torre. A carta da torre no baralho, pra mim, na minha evidência, é como se fosse algo alto que despenca, que desmorona, que traz dificuldades. E a carta da cobra me representa pessoas que não querem ouvir, sabe? Tipo, é como se... Aí eu não sei explicar pra vocês, é como se algo rompe, mas ele tá ligado a algo debaixo da terra, sabe? Tipo, algo que tá debaixo da terra. Então assim, ó, vai acontecer principalmente, eu tô dizendo principalmente nesse lugar, porque no momento o risco que eu vejo é aqui,
tá? Ai, credo, que horror o que eu vi agora. Deus é mais. Meu Deus, gente, eu vi uma cena horrível. Eu vejo, tá? Como se nesses lugares que eu falei aqui, Gramado, que eu anotei Canela, Nova Petrópolis e Caxias do Sul, como se tivesse alguma coisa debaixo da terra. Daí, tá, vamos recapitular o vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que eu falei, gente, eu vejo como se a terra sugasse pessoas. Vocês lembram disso? Eu não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês. Gente, eu tenho... Se alguém lembra, por favor, né? Eu lembro que eu via as ruas partidas ao meio e as pessoas caíam dentro da rua e a terra sugava. O que eu vejo aí desse Gramado Canela? Eu vou tentar explicar pra vocês entenderem o perigo. Não tô fazendo alarde, tá? Como eu disse, eu tô explicando o que eu vejo e cada um toma as medidas cabíveis que acha ideal, porque eu seria muito irresponsável de dizer a todo mundo para sair de casa, mas enfim, eu tô vendo o perigo, né? Não tenho como dizer diferente. Presta atenção no que vai acontecer, tá? É como se Aqui, eu vou tentar explicar, tá? Que nem prof, pra vocês entenderem. É como se isso aqui fosse o solo de Gramado, tá? Pera aí. Que aí eu acho que vocês vão conseguir entender. Ó. É como se aqui fosse o solo de Gramado. Tá? Isso aqui é as casas que estão em cima. Como se isso aqui estivesse pesando. As casas, as pessoas, tudo que tem lá, tá? No universo, ou no planeta Terra, vamos colocar assim do modo bem orgânico para vocês entenderem. Tá pesando e o universo, ele tá com deformidade. Ele não tá, o quebra-cabeça não tá mais se encaixando. Vai rachar. Vai ficar assim, ó, por pedacinho, tá? Ó, vai ficar assim, ó, por pedacinho e não vai mais conseguir se encaixar. Tá vendo? Eu não consigo mais encaixar o papel como ele tava antes. Tá tudo deformado. E aí, gente, nesse intervalo da deformidade, tá vendo aqui, ó? Ele vai rachar. Vai começar a rachar, só que vai ser um efeito dominó. Além do solo todo dessa coisa tá rachando, ele vai começar a fazer força. Presta atenção no que eu tô falando. Aí, ele vai começar a fazer força aonde? De duas uma. Ele vai começar a rachar também, sugar as coisas. Vai ser horrível de ver, vocês vão ver, tá, gente? É uma evidência que eu tô dizendo, vocês vão ver, coisa mais triste e horrível, tá? Vai sugar como se fosse um sugador e ele vai começar a querer ter pressão, que é os tremor. Só que este efeito dominó que eu estou falando, ele não vai atingir somente o Rio Grande do Sul, tá? E vamos a algumas visões. Primeiramente, eu gostaria de dizer que previsões, visões, premonições, profecias são energias. Infelizmente, um grave AC com uma dupla sertaneja. Inclusive, eu vejo que uma dessas pessoas pode ser que não aconteça o desenho ali na hora, ela fique hospitalizada. Então, atenção, porque quando o espiritual mostra, muitas vezes o espiritual quer livrar ou pedir que essa pessoa tome outros rumos. Então, grave está ocorrendo com uma dupla sertaneja. Eu vejo também algo ocorrendo na Croácia, chamando a atenção da população. Eu peço oração para a Croácia. Previsões para o Brasil e mundo. Eu vejo Michelle Bol passando por uma pequena cirurgia. Ela vem às redes sociais e ela fala sobre essa cirurgia que ela vai ter que passar. Então, eu vejo ela comunicando. Hoje nós vamos falar alguns assuntos mais sérios do que vocês estão acostumados. Como vocês sabem, a minha espiritualidade não é uma espiritualidade de brincadeira. Por mais que queiram que seja, ela não é.
Vou falar um pouco sobre os alienígenas, que é um assunto que desperta bastante curiosidade entre as pessoas. Gente, em 2026, como eu já venho falando há 4 anos atrás, literalmente vão nos dar as caras. Porém, nos Estados Unidos, terá uma pessoa que vai trancar ou deixar em algum lugar mais reservado um alienígena e ele vai cobrar por isso. É como se ele fosse uma atração turística, porém somente para quem tem muito dinheiro. E os alienígenas, eles existem. Simplesmente eles existem, porém tem os do bem e o do mal. E a notícia que eu tenho para dar para você é que eles têm alguns que já estão entre nós, nos ajudando, que fazem parte de uma constelação estelar diferente do que vocês estão acostumados. Não é como vocês pensam, que nem um robozinho. É muito diferente. Então vocês vão ouvir falar muito sobre os alienígenas e terá aparições, principalmente no Paraná, Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Outra previsão que eu tenho, gente, é que vai vir algo muito, mas muito ruim. Referente lá para aquela questão do Rio Grande do Norte. Não sei o que vai acontecer, mas eu vejo como se esse nome Rio Grande do Norte, eles tampasse algumas notícias por conta de algo. Me diz muito respeito à multidão de pessoas. Então, cuidado. Então, vamos lá. Previsões para o Brasil e para o mundo. Previsões e visões. Vamos lá. Carta da cobra, do cachorro, da lua. Um homem mais velho nos deixando, um homem com estatura baixa. Este homem é um homem que o ciclo dele já está se encerrando aqui na Terra. Infelizmente, nós teremos a perda de um homem. Ele é uma pessoa grisalha, porém ele tem um tom de pele mais escurinho. Tá? Eu falo dessa maneira porque é a maneira que eu vejo. Então, ele vai nos deixar causando muito sofrimento aos familiares. Porém, o ciclo de vida desta pessoa está se encerrando. Então, eu peço que a gente ore para que a alma vá em paz. Vamos às próximas visões. Se você gosta do meu conteúdo, curta, comenta e compartilha. Vejo, gente, um homem, ele é uma pessoa, como é que eu posso explicar? Que ele vai tentar fazer eu até anotei aqui, uma cirurgia, como se fosse uma bariátrica, uma pessoa que talvez esteja um pouquinho acima do peso e pela saúde ele tenta fazer essa cirurgia, mas pode trazer complicações, tá? Complicações severas, então vamos orar por essa pessoa. Eu vejo que o William, ele vai passar por uma situação muito desconfortável. Eu vejo que ele vem às mídias e comenta sobre um assunto que deixa ele bem chateado. Mas não é essa notícia que já saiu aí que ele falava de uma moça cantando. É outra coisa, é algo sério, que a gente precisa ter mais atenção, ok? Vou tirar, gente, umas cartinhas terapêuticas para os signos, tá bom? Então essas cartas são bem lindas. Vou tirar uma mensagem aí para os signos, ok? Então vamos lá. Começando com Áries. Vamos ver. Áries, equilíbrio. Olha que linda essa carta. Ela fala de você equilibrar o seu interior, as suas vontades. Tudo é questão de equilíbrio. Eu sempre digo que tudo que é demais não dá certo. E tudo que é de menos também não. Então mantenha um equilíbrio na sua vida. Você que é do signo de Câncer, conexão natural. Ou seja, tenha conexão com as coisas na tua volta, com a natureza, com os pássaros, assim como diz a carta, até mesmo com coisas que antes você nem se importava, os elementos da natureza, por exemplo. Isso vai te ajudar a se libertar de velhos hábitos. Para você que é do signo de Leão, laços de amizades. Aqui tá pedindo para você fazer novas amizades, procurar pessoas que possam trazer alegria à sua vida. Para você que é de Escorpião, reflexão. Reflita no que é falado, na forma que é falado. Reflita em cada palavra para que você não entre em nenhuma confusão. Para você que é de Aquário, saiu a carta Espelho da Alma. Reflita e saiba exatamente como alimentar a sua alma com boas coisas. Para o signo de Virgem, semente lunar. Olha que legal. Semente lunar são as coisas boas que a gente planta quando estamos vivos aqui na Terra, né? E que se conectam aos astros. Então se pergunte, o que você está plantando? É algo bom ou ruim? Para você que é de Capricórnio, estratégia intuitiva. Saiu a carta do lobo. Olha que bonita essa carta. Ela fala de você ter estratégia em tudo que você faz. Ter uma visão mais
aberta, panorâmica de tudo, para que você consiga conquistar os seus objetivos, tá bem? Para você que é do signo de Leão, ciclo de cura, aqui fala que você vai passar por um momento de cura, de sabedoria e de curar seu físico e também o seu mental. Para você que é do signo de Peixes, a carta da força lunar, ou seja, o que os elementos da natureza, os astros, trazem para você de força? Você tem uma força interior muito grande que muitas vezes você nem sabe. Então, observe. Para você que é de Gêmeos, coração compassivo. Olha que linda essa carta. Fala muito de você ser uma pessoa nobre de sentimentos, uma pessoa genuína e simples de coração, que eu sei que você é. Eu vejo, gente, um ocorrido em um quartel. Tá? Eu vejo que esse ocorrido ele vai repercutir bastante. Eu vejo que vai ter de pessoas, inclusive, eu não consigo saber exato se é um quartel ou um presídio, mas eu vejo muita correria, eu vejo muitas pessoas se questionando como é que aquilo pode acontecer. Então eu peço muita oração para que isso não venha prejudicar as pessoas, trazendo que Deus deu grande livramento. Eu vejo, gente, um ocorrido em um estádio. Olha, eu vou pedir assim, ó, que vocês que gostam de shows e ver jogos e coisa errada, tenta se cuidar, tá, gente? Porque a energia para essas questões de tumulto e multidão não vai estar legal. Então eu vejo isso ocorrendo também, chamando a atenção da população. Eu peço um pouco mais de cuidado, principalmente você que leva os seus filhos. Gente, eu tava dormindo ontem pela madrugada e eu até contei esse sonho, eu fiquei um pouco... Eu não sei bem se foi um sonho, uma premonição. Veio um homem, eu não conseguia ver o rosto dele, tá, gente? Mas ele era um homem branco. Ele disse assim, olha, Shaline, eu peço ajuda porque eu não morri por doença. E eu fiquei assim, como assim? E ele me falou que ele foi intoxicado por um tipo de medicamento ou droga. E eu fiquei assim, mas meu Deus, nas mídias... Aí eu falava assim com ele como se eu soubesse que era ele, mas eu não sei quem é ele. Ele diz assim que vai vir uma história à tona onde ele não morreu da forma que falaram. E sim, ele foi intoxicado. Que o real dos fatos é bem diferente do que as pessoas imaginam. Então, gente, eu vi muito nessa questão desse homem. E quando vir à tona, a gente vai saber quem é. Vocês têm que prestar atenção no que a espiritualidade fala, né? A espiritualidade, ela se apresenta de modos diferentes para cada pessoa, mas ela não deixa de ser a espiritualidade quando verdadeira. Então, vamos ao que diz as cartas. A carta da cruz, da foice, da montanha, da raposa e dos ratos. Gente, olha só. Quem é conhecedora, enfim, da cartomancia sabe que a carta do rato, ela fala muito de né? Ela fala muito de desgaste. Só que, gente, além do que eu vejo um atem sobre a vida dele referente a um número grande de pessoas. Eu não sei o que vai se dar, mas é como se um monte de pessoas armasse um tipo de cilada. Então, muito cuidado, ok? Com ciladas, ataques de várias pessoas. Gente, eu tava aqui pensando e eu olhei pro céu e um mentor, assim, falava comigo e dizia assim, diga, começa uma movimentação para G. Daí eu pedi, mas como assim? Eles me falaram muito, gente, de Venezuela, Brasil, Rússia, Japão e Estados Unidos. A sensação que eu tenho é que essa G, ela se inicia por algo alimentício. Eu não sei se por causa de grãos, eu não sei, mas é alguma coisa que, algo mal falado ou mal colocado e que coloca nós brasileiros aí no meio dessa G. A sensação que eu tenho é que um homem, ele quer informações sobre algo, só que ele não sabe se expressar. Isso acaba gerando algo que não é legal para nós brasileiros, né? Então, gente, há muitas coisas que serão reveladas. Espiritualidade, gente, me fala muito sobre Manaus. Eu não sei o que vai ocorrer, mas eles sopram muito esse nome no meu ouvido, Manaus, tá? Vejo uma energia muito densa. Aqui eu vejo, gente, que mais pra frente, pessoas terão que deixar as suas casas por algum motivo. Ó, a carta do corte, do sofrimento, da nuvem, tá? Pode ter... A nuvem também pode falar mesmo de uma nuvem de fumaça, algo mais denso, tá? Então eu vejo para Manaus nos próximos dias.
e até mesmo nos próximos meses, tá? Consigo ler claramente energias, como vocês já sabem, através de nomes e através de fotos, né? E eu sinto essa energia um pouco mais densa em Manaus, que vai requerer alguns cuidados, tá? Então eu peço orações para Manaus e que as coisas boas venham até as pessoas que moram lá. Agora, eu preparei 5 previsões, tá? Que eu tinha visto já de tarde. Então, são previsões que eu programei pra contar. Mas assim, ó, gente, não é pra se espantar, não é pra se apavorar, é apenas pra ouvir e pra rezar, ok? Gente de Deus, eu vou passar vocês no chinelo. Vocês estão... Eu não tô cansada porque eu dormi de tarde. Mas vocês estão muito cansados. Esse chimarrão não deu certo. Então, vamos lá para a primeira previsão para o Brasil. Gente, lembra que eu conversei com vocês ontem sobre o que vai acontecer, tá? Então, isso que vai acontecer é verídico, tá? Não é mentira, ok? Não é sensacionalismo, não é balela, não é nada. Vai acontecer algo... Meu coração chega a palpitar. Extraordinário. Vai começar... Agora eu fechei os olhos e eu vi a cena, coisa mais horrível. Vai começar a desaparecer crianças do ventre. O espiritual fala. Vai começar a desaparecer crianças do ventre da mãe. E o primeiro desaparecimento, os médicos vão... Como assim? Que jeito? Se tava ali, não tá mais. Isso é bíblico. E vai acontecer. E vai virar notícia. E vocês vão lembrar do que eu estou falando. Pelo amor de Deus, gente. Vai ser algo assim, ó, surreal, mas que já está predestinado. Então, tomem como atenção o que eu falo. Tomem como atenção. E por que vai acontecer isso? Porque os espíritos que iriam vir reencarnados, eles não vão querer ficar. Eles vão subir, sem explicação nenhuma. Simplesmente eles vão subir. Outra previsão. Ontem eu falei sobre uma união do Brasil com outros países. E não demorou um dia. Não demorou um dia e se concretizou. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Essa união dos 4 países, de algum modo, vai acontecer. E vai ser dado a largada para alguma coisa mundial. E quando isso acontecer, vocês vão se espantar. Vocês vão pensar, mas aquela guria tinha razão. Não era mentira dela. Ela não estava mentindo. E mais uma vez eu digo, não tem a ver com presidência. Tem a ver com Apocalipse. Com o final dos tempos. A outra previsão que eu tenho vai ser achado em um túnel. Em um túnel, gente. Um monte de criança, literalmente decepada. Coisa mais horrível, como se fosse um tráfico, eu não sei explicar, mas vai ser achado. E isso também tem a ver com o anticristo.
E o espiritual fala para mim que todos os podres começarão a sair para fora. Tem uma outra previsão que eu vou falar para vocês. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo. Não foi? Foi, né? Um país vai ser destruído com fogo. Um país vai ser destruído com fogo. Então, no tempo de Jesus, foi com água, dilúvio, certo? E agora vai ser com fogo. O anticristo já está no meio de nós. Já vai começar a acontecer coisas inimagináveis que vocês nem esperam e que vocês nem imaginam. Eu estou contando aos poucos para não assustar ninguém. Agora eu vou falar uma outra coisa que parece loucura, mas eu vou falar. Vai ter um tempo que nós vamos construir casas quase que embaixo da terra para poder sobreviver. Vai chegar esse tempo. E aí vocês vão olhar para mim e vocês vão dizer assim, aquela guria, ela sempre teve certa. Em nenhum momento ela mentiu. E eu vejo a separação de algumas classes virando revolta. Eu não sei, vai ter um divisor de alguma coisa aí que vai virar revolta. Vai virar muita revolta. Então, assim, gente, a gente precisa de luz. De luz. Tem 13 pessoas. Vou contar uma coisa pra vocês. Tem 13 pessoas que dominam o mundo. Eu não vou falar o nome deles, mas eles estão colocando a nova ordem mundial em prática. Mesmo que a gente não perceba, eles já estão. Eu poderia dizer o nome dos 13, mas eu não vou me arriscar. Jamais, nunca. E o espiritual fala que todas aquelas pessoas soberbas vão cair por terra. O espiritual fala que em 2023 vai ser um ano trágico para famosos e artistas. Então é necessário cuidar. Muito cuidado. Haverá a morte mais chocante da história. Será que eu falo? Vai ter a morte mais chocante da história. E é de uma influenciadora. Essa influenciadora é uma das pessoas que mais tem seguidores por hora. E quando eu tive essa visão, eu quase caí dura. Porque eu pensei, como assim? Que jeito? Não sei como. Não sei o intuito. Mas haverá. Essa mulher é clara. E faz muito sucesso. Ela é influenciadora. Nunca tinha visto isso. Outras coisas sim, mas isso eu fiquei chocada. E é por isso que o espiritual me falava muito aquela vez do dia 29. E eu não entendi, deu um nó na minha cabeça. E hoje eu entendo. Então oremos
oremos e oremos. O que vai vir para o Brasil? Um momento de muito pânico na questão... Essa influenciadora é brasileira, tá, gente? Vai vir uma questão de muito pânico na questão alimento, questão economia. E nós temos que estar preparados. É por isso que eu falo da questão de estocar alimentos. Mas não tem a ver com política. Mais uma vez eu falo, tem a ver com o karma do mundo, do Brasil, da nossa teimosia. Eu vejo uma tragédia que envolve águas com uma pessoa conhecida da mídia. Uma tragédia que envolve águas com uma pessoa conhecida da mídia. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre falo pra vocês que a minha ligação com o Piauí é muito grande. Vocês sabem disso, né? Que mesmo nunca tendo ido lá, é muito grande. Então, vai ser descoberto no Piauí algo relacionado ao espiritual. Algo relacionado ao espiritual. E que vai chocar o pessoal de Piauí. Mas é para eles saber que tem alguém que rege eles. É para eles saber que tem alguém lá que rege eles. Em breve vocês vão ver essa notícia. Gente, posso falar mais uma previsão? Antes de continuar de vocês. Vocês estão assistindo o BBB? Vocês estão assistindo o BBB? Eu não, mas eu sei a energia de todos os participantes. Aquela moça de inicial B com aquele jovem de inicial G, aquilo não vai dar boa coisa. Aquele menino, ele está com um encosto atrás dele e ele pode agredir a menina de inicial B, trazendo para essa jovem total descaso mental. É uma das energias mais densas que eu já acompanhei. Quem é médium não consegue assistir, pois passa mal. Vai ter algo inusitado com esses dois, que vai fazer com que a produção ou o programa chame atenção. Pode ter até mesmo uma expulsão. Esse cara, ele está com o espírito ruim. Só que tem uma pessoa ali dentro, posso falar mesmo, gente, que é médium e não sabe. Essa pessoa tem a inicial AL. Ela é médium. E ela consegue, de certa forma, proteger os participantes ali de dentro. Ela consegue. Ela tem muita força. Ela tem um espírito antigo com ela. É a L. Então, se vocês quiserem torcer pra alguém, eu não tô fazendo propaganda não, tá? Se vocês quiserem fazer uma pessoa ganhar, faça essa jovem. Porque vocês não têm noção, do brilho espiritual que tem essa mulher. Eu não sei nem como que ela está lá dentro. Não sei. Que é a única pessoa
que eu olhei, Deus que me perdoe, e que eu vi Deus. Foi a única. E Deus queira que ela não se desvincule. Agora prestem atenção no que eu vou falar. Como é que essa mulher tá aguentando ficar lá dentro? Ela merece ganhar. E vocês vão ver coisas inusitadas ocorrer lá dentro. Inusitadas.